E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o Brasil já teve vários momentos aí na história de clubes, equipes que tiveram uma onda muito boa, ou uma supremacia muito grande em relação aos seus rivais diretos, e ficou com a impressão de que, agora ninguém me segura, sou o dono do mundo, sou o dono da cidade, sou o dono do estado, sou o dono do sei lá o que. Aqui ninguém segura. E hoje, o que a gente vê? Essas equipes não conseguiram manter momento, e muito disso se deve à soberba, né? A ficar se achando demais e não perceber que as coisas foram mudando, e também não ter nem autocrítica para os erros que começaram a acontecer. Aí a gente vai em vários casos. O São Paulo, por exemplo, da década passada, né, década de 2000, foi tricampeão brasileiro, campeão mundial, campeão da Libertadores, e criou aquele apelido de soberano, que hoje é até muito mal visto entre os são paulinos, porque virou um símbolo do início da desgraça, que tem sido essa década do São Paulo, né? Então criou um negócio soberano, sei lá o que. O departamento de marketing de São Paulo, que era comandado pelo Júlio Casares, que é pré-candidato à presidência de São Paulo agora deste ano, até lançou o programa de conversão são paulina, que é converter torcedores de outros clubes para virarem São Paulinos, porque agora o São Paulo é o time mais legal para torcer, né? A gente teve o caso do Corinthians, que vai quando sai da segunda divisão, começa a estruturar bem seu marketing, daí faz um time campeão do mundo e bababá, vamos ganhar a torcida do Flamengo, vamos fazer um super estádio novo, sei lá o que aconteceu. Tá com esse estádio, não tá conseguindo pagar esse estádio, tá com dívida crescente, gestão tá ruim, não consegue capitalizar direito com os jogadores que revelam, e todo esse cenário que a gente vê hoje, né? Hoje quem tá em alta é o Flamengo. E uma coisa que muito flamenguista pensa é assim: tem que tomar cuidado para sempre manter essa linha de trabalho focada que o time tem tido nesses últimos tempos, porque se perder esse foco, é muito fácil você destruir tudo o que foi construído ali com muito trabalho, muito esforço. Tudo isso eu estou falando para chegar ao Atlético Mineiro, porque o Atlético ele tem alguns elementos positivos que deixam a torcida animada, e com bons motivos para ficar animada, né? Tem um estádio novo que está sendo construído, que tem um projeto econômico muito interessante. O Atlético até conseguiu fazer um acordo financeiro lá muito interessante para viabilizar a construção de um estádio próprio. Até fez um vídeo sobre isso aqui. E tem uma comparação direta com o Cruzeiro, né? O seu principal rival está afundado em dívida, está afundado em problema, o time está ruim, o time está na Série B, já está com menos 6 pontos na Série B, pode ficar com menos 12 e ainda corre risco de ainda receber uma punição extra da FIFA de rebaixamento lá para o fim do ano, todas essas coisas. Então o atleticano fica animado, porque você fica vendo que seu time está indo para o estádio novo, que pode trazer mais dinheiro, você fica vendo no rival todo afundar, você fala, tudo legal. Mas o Atlético não pode cair na soberba. E tem indício de que isso pode estar acontecendo, que há esse risco. E o atleticano tem que ficar muito atento. O Sérgio Sete Câmara disse em toda aquela semana lá de inauguração, do início das obras do estádio, que aquilo o Atlético ia ficar porque o futebol brasileiro do futuro ia ter poucos grandes clubes realmente competitivos, constantemente competitivos. Ele via o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético por causa desse projeto de estádio, e os outros, mais um ou outro que ele não saberia, talvez um, talvez outro, ele fala assim, né? E depois ele fala, isso daí já semana passada, que o Cruzeiro vai perder torcedores, vai ter uma geração de cruzeirenses, de torcedores que potencialmente do Cruzeiro que vão migrar para o Atlético. Então esses torcedores seriam, ele não fala que um cruzeirense vai virar casaca, tá? Eu até conheço um. Mas ele não fala que o cruzeirense vai virar casaca e virar Atlético. Ele fala basicamente que uma geração de filhos de cruzeirenses não torcerão para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro não vai dar muitos bons motivos para ele virar um cruzeirense aí durante um período de infância dele ali, durante vários anos. E o Atlético vai ser o grande time de Minas Gerais, que vai estar disputando tudo, então vai ter uma onda de atleticanismo ali. Então muitos filhos de cruzeirenses virarão atleticanos, e o Cruzeiro vai ter problemas com a perda de torcida, né?
essas duas declarações, a primeira declaração até entendo um pouco, mas assim, tem que tomar um pouco de cuidado. Eu acho que assim, o estádio muda o Atlético de patamar em relação ao patamar do Atlético, tá? Comparar com outros clubes é perigoso, porque você não sabe o que os outros clubes estão fazendo, tudo, mas até acho que o estádio é um ótimo acordo, tudo, o atleticano não tem problema com isso, tá? Até fiz um vídeo sobre isso, falei sobre isso. A segunda questão é, migrar cruzeirense, será? Bom, primeiro, será que o Cruzeiro vai ficar afundado por uma geração? Por 10, 15 anos o Cruzeiro vai ficar tão afundado assim, a ponto de não conseguir em nenhum momento se recuperar? Será mesmo que vai ser tão grave assim? Talvez seja, mas será que o Cruzeiro não consegue dar um jeito em algum momento ali? Segundo, será que um pai cruzeirense vai deixar o filho virar atleticano assim tranquilamente? Né? Será que ele não vai dar um jeito do filho continuar cruzeirense? Ou se for, não, e se o filho não quiser ser cruzeirense, não vai, ele vai até deixar torcer para outro time, mas cruzeirense não. Né? Então isso também é uma coisa que pode acontecer. Mas a terceira coisa, eu acho que essa é a questão ali, o Atlético também não pode ficar arrotando caviar, né? O próprio Sete Câmara, numa entrevista ao blog do Mauro César Pereira, no blog no UOL, ele confirma que teve que que atrasar folha salarial para poder pagar uma dívida do Michael Soel esse ano, que o Atlético esteve a um dia de também começar o Brasileiro com 6 pontos negativos por causa de uma dívida pela contratação do Michael Soel. O Atlético paga no último dia e por isso teve que deixar de pagar salário. Ele confirma que o Atlético teve corte de salário do jogador, mas isso um monte de clube fez, isso não é uma questão ali, tá? Isso é normal, tá? Da pandemia. Mas ele confirma agora que os salários estão atrasados, que os salários dos jogadores estão atrasados, que até teria havido notícias ali que os jogadores seriam um pouco descontentes já com isso, incomodados, e que até o salário do Jorge Sampaoli está atrasado, sendo que o Sampaoli só foi contratado porque a gente sabe que teve investidores, teve colaboradores ali ajudando. Então, a situação do Atlético também não é que está super maravilhosa, que o Atlético possa se dar o luxo de ficar se gabando demais da sua situação. O Atlético tem que estar feliz na secação ao Cruzeiro, porque o Cruzeiro realmente não está numa situação boa aí, e o atleticano vai gostar de ver o Cruzeiro afundado, ainda que pro negócio do Atlético Mineiro seria bom. Pro negócio de um time de futebol é sempre bom que seu rival esteja forte também, tá? Pro negócio. Mas tudo bem, eu entendo a secação. O atleticano tem motivos e tem obrigação de estar feliz. Obrigação não, mas tem bons motivos para estar feliz com o seu estádio e tudo. Mas ele também tem obrigação de estar acompanhando, de estar ligado na situação do seu clube, e não pode se gabar por ela, não pode cair na soberba. Não pode, agora Belo Horizonte é minha, agora Minas Gerais é meu, agora eu mando aqui, agora eu faço o que eu quiser porque o meu rival é uma porcaria, tá em dívida, o time é ruim, bababá, vai perder torcedor e agora é tudo meu. Será que o Atlético também não tem que tomar cuidado para ele acabar também não entrando numa espiral financeira muito negativa, independentemente da questão do estádio? Né? O César Garafietti, é um economista, que é um dos principais estudiosos aí da situação econômica dos clubes, ele classifica a situação do Atlético como uma situação de sinal vermelho, entre sinal vermelho, amarelo e verde. O Atlético é sinal vermelho, né? Por exemplo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Ceará é sinal verde, né? Só para ter noção. Ali Inter ele coloca com sinal amarelo, Corinthians e São Paulo como amarelo indo para vermelho, mas amarelo ainda. E o Atlético ele bota como sinal vermelho, como Botafogo, o Vasco eles também botam essa categoria de sinal vermelho. O Atlético não está com uma situação tão confortável assim, entendeu? Então antes de ficar se gabando de que não, um dos futuros grandes clubes do Brasil, o futebol brasileiro vai ter 5 grandes clubes no futuro, eu serei um. Talvez seja, mas trabalhe para isso, não fica falando para isso. Tá? Talvez o Atlético vai ser a principal força de Minas Gerais por um tempo, mas será que isso significa que o Cruzeiro vai sair perdendo torcedor, que o Atlético vai sair roubando, entre aspas, torcedor do Cruzeiro? O Cruzeiro, durante um grande período ali, da metade dos anos 90 até um bom pedaço da década de 2000, o Cruzeiro foi muito mais competitivo em campo que o Atlético. Muito mais. Ganhou um título brasileiro, um monte de Copa do Brasil, ganhou até Libertadores em 97. Então, e o Cruzeiro roubou a torcida do Atlético. As pesquisas de torcidas do começo da primeira metade dos anos 90 e as do começo da década agora de 2010 não apontavam um cenário tão diferente assim em Minas Gerais.
né? Continuaram apontando o equilíbrio. O Atlético não perdeu torcida para o Cruzeiro. Ou pelo menos não no número significativo. Então também não dá para ficar achando assim, isso até desrespeitoso com o adversário, desrespeitoso com o rival. E ainda que em campo o Atlético queira ver o Cruzeiro acabar, perder, tudo, para o negócio institucional do Atlético, ter um rival forte é sempre importante. É sempre importante. Isso vale para todos os times. Então o Atlético tem que tomar um pouco de cuidado, sim, o Sete Câmara e a torcida de ficar em cima disso, não deixar que esse tipo de atitude domine as ações do Atlético. O Atlético tem que ficar ligado, sim, porque o Atlético é um time que tem risco, sim, tem alguns bons motivos, tem algumas notícias interessantes para deixar o torcedor feliz, mas tem problemas e tem que ficar atento a isso, porque se não ficar, pode acontecer, não vou nem falar que vai acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro, mas o Atlético pode voltar a ser o que o Atlético mesmo era há um tempo atrás, ali quando eu tinha dificuldade de disputar títulos no âmbito nacional, tá? Mas é isso, então se gostou, dá joinha, não gostou, joinha pra baixo, se inscreve no canal, clica no sininho, escreve aqui embaixo aqui o que você acha, tá bom?